tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, hoje, fazendo o encerramento do ciclo de palestras deste mês, teremos uma palestra especial. Convidamos a nossa irmã Maristela Winkler, trabalhadora da Sociedade Espírita Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, e para, então, os conceitos de fraternidade, solidariedade, de amor, né? Do bem, da prática do bem, e, sobretudo, do exemplo de nosso São Francisco de Assis. À vontade, Maristela. Seja bem-vinda. Obrigada. É sempre uma alegria poder estar aqui. A gente, todos nós que temos a sensibilidade, né, o sentir, nos momentos especiais que formam a nossa vida, quando nós estamos nos aproximando aqui dessa casa, a gente já sente, né, um abraço, vamos dizer assim, aquela proteção desta equipe espiritual, né, que vai nos guiando pelos passos da existência, mas sabendo que aqui, certamente, né, é a manjedoura que nosso Senhor Jesus certamente escolhe no momento em que Ele vem se manifestar. Então, o tema de hoje que a gente leu, preparou, mas é muito difícil se sentir a altura de um tema onde nós vamos falar sobre Francisco de Assis, nosso irmão Sol, né? Esse espírito que teve a sua vida material lá no século XIII, né? E ele demonstrou, apesar de ter tido atitudes, né, de um ser humano como nós, ele se superou, ele recebeu aquele chamado e ouviu a voz. E aí ele pôde, então, seguir plenamente os exemplos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Francisco de Assis, sua história e sua vida, ele também está presente na nossa querida doutrina espírita, né? Ele nos inspira a todo momento pelo seu caráter de caridade, de amor ao próximo, de auxílio, de incrível doação de si mesmo para construir o bem para as pessoas que viviam ao redor dele. Francisco de Assis, ele nasceu no ano de 1182, século XII, na cidade de Assis, na Itália, e recebeu o nome de Giovanni di Pietro di Bernardoni. Não se sabe exatamente por que o nome Francisco, né? Por ter sido um frade cristão, talvez pela questão de mudarem o nome de alguma forma, porque é uma nova vida que se passa a se acontecer a partir deste momento, a partir dessa escolha. Assis, como uma homenagem à cidade onde ele nasceu. Então, Francisco de Assis. Ele foi um jovem irreverente, fazia parte de uma turma de amigos, caminhavam pela cidade de Assis, dando risadas, sendo felizes, jovens, como todos os nossos jovens são. Ele tinha uma predileção, ele gostava muito das questões da guerra, dos soldados, das armas. Então ele decidiu já, logo que ele saiu assim da adolescência, ele resolveu ir para a guerra, ele foi para a guerra. E talvez isso tenha contribuído para esse despertar dele, porque ele viu muito sofrimento, viu amigos perderem a sua vida naqueles campos de batalha. Ele mesmo foi ferido gravemente, teve que ser levado a um tratamento,
Mas mesmo assim, no momento em que ele ficou melhor, ele volta à guerra. Só que no caminho em que ele estava indo, ele escutou uma voz: volte para a sua cidade. Aquilo impressionou muito, tanto que, mal e mal ele chega no campo de batalha, ele resolve voltar. E com isso também ele foi recebido com uma certa desconfiança, como se a volta dele o dissesse que ele tinha tido uma fraqueza, uma fragilidade, uma covardia nesse sentido. Mas ele continuou ali na cidade dele, mas todos notaram, e ele também notou, que ele já não era mais o mesmo. Ele nunca tinha olhado para o lado, para as pessoas mais pobres, mais humildes. Ele era um filho de um grande mercador de tecidos da cidade de Assis. Não era nobre, mas tinha muitas posses. Então ele sempre andou vestido com aqueles panos de luxo, com os amigos também da mesma classe. E ele começou a notar que dentro da igreja onde eles ali realizavam a sua fé, havia uma separação entre aqueles que tinham mais condições daqueles que praticamente sobreviviam, né? Ali naquela Idade Média, lá naqueles tempos do século XII. E aquilo começou a desagradar o nosso irmão Francisco, desagradou muito. Mas o momento em que ele realmente despertou foi quando ele foi para os arredores da cidade, onde tinha uma pequena igreja, já construída já há muito tempo, mas que estava em ruínas. E aí ele, ao entrar nessa igreja, ele se sente muito condoído com a imagem de Cristo. E então ele escuta novamente aquela voz dizendo: preciso que você reconstrua a minha igreja. E ele, Francisco, imaginou que ele tinha que arrumar aquela igreja ali, aquela igreja material que estava ali. Então ele voltou para casa, pegou todos aqueles panos que tinham na loja, no comércio do pai dele, e começou a vender a preços módicos para conseguir um pouquinho de recurso, porque ele queria reconstruir aquela igreja. O pai dele ficou sabendo disso e o mandou chamar. E nesse momento, então, o repreendeu muito e ele decidiu, então, não dizer para o pai que não queria mais nada da sua herança material e que a partir de agora ele ia viver só com o que Deus o provesse. Tirou todos os seus trajos, entregou tudo ao seu pai e foi embora da cidade. E aí Francisco, que na sua infância ele tinha horror, como todos naquela época, de se aproximar dos leprosos. E a partir daí ele passa a cuidar dessas pessoas com todo zelo, com tudo que ele pode, banhando-os nas águas, limpando suas feridas, as suas chagas. E sim, reconstruiu aquela igreja pedra por pedra, com suas próprias mãos, nas agruras do templo, no tempo de neve, no tempo de sol, ele conseguiu reconstruir. E pouco a pouco, aquele povo que ficava lá atrás da igreja, na cidade principal, começou a ir para lá, aquela igreja. E ele então, além de se trajar, né, com aquele manto escuro, com aquele cordão amarrado na cintura, de pé descalço, ele também começou a pregar. Quem sabe, nesse momento, na sua memória profunda,
ele se lembrava do tempo em que ele acompanhava nosso Senhor Jesus nas suas pregações com o apóstolo João, o evangelista João. Então aí, naquela época já, esse Espírito já iluminava a nossa doutrina espírita, porque escreveu o Evangelho de João no Novo Testamento, ao qual nós, todos os dias, todas as nossas reuniões na casa espírita, nós abrimos em algum momento e lemos alguma mensagem do apóstolo João. Mas ele agora, vivenciando como Francisco, ele segue realizando todo esse trabalho. Mas eles começam a receber muitas dificuldades, muitas críticas para aquele grupo que foi se formando, porque depois dele foram vários daqueles amigos de infância, de adolescência dele, se juntaram a ele, abraçaram aquele ideal de Francisco, de extrema pobreza, de não se utilizar nada mais do que a natureza mesmo pudesse oferecer. E aí começa então uma peregrinação de Francisco para poder receber a licença para poder trabalhar daquela maneira, uma licença para que eles pudessem fazer o trabalho deles sem receber críticas, poder abraçar aquelas pessoas, receber aquelas pessoas humildes e assim construírem esse novo modo de reverenciar a nosso Senhor Jesus. Muito bem. Então, ele recebe aquela intuição de que ele precisa ir a Roma, que ele precisa se dirigir à frente ao sumo pontífice para receber dele esse indulto, E eles vão caminhando até chegar em Roma. A dificuldade de conseguir falar, marcar, um encontro com o Papa, eles tiveram muita dificuldade, eles ficaram muitos dias acampados em frente ali a Santa Sé. Então, ele por fim foi recebido pelo Papa, junto a todo aquele clero. E aí é dado permissão para ele falar, e ele olha assim, ele está aqui embaixo, o Papa lá em cima, naquela cadeira. E ele começa a falar, e aquilo que ele fala chega ao coração do Papa como pura luz. E ele sai fora do protocolo, desce e vai lá, junto a Francisco, e dá a permissão para ele. Mas o que você quer de mim? O que eu posso ajudar você, Ele dizendo, é que eles não me deixam, eu não consigo trabalhar, eu quero a permissão para trabalhar. E ele disse, então, você volta e faça o teu trabalho. E ele foi. Mas não foi a única vez que Francisco precisou voltar a Roma. Muitas vezes ele teve que voltar porque ali ele formou esse grupo diferente dos franciscanos, então, Só que para isso ele tinha que tornar aquilo, colocar no papel, enfim. Muitas vezes ele foi e voltou, alteraram aqui, alteraram ali. Por fim ele teve lá a congregação dele pronta. Só que ela se modificou muito na sua origem, muito. Então Francisco, depois de algum tempo, cerca de 2 anos antes do seu desencarne, aos 44 anos, no ano de, deixa eu ver aqui, foi no ano de 1224, 2 anos antes do seu desencarne, que foi em 1226, Francisco deixa
a ordem e vai viver sozinho na natureza, numa floresta que tinha ali. Ele era muito amigo, ele tinha um amor muito grande pela natureza e pelos animais. Por isso ele é considerado o protetor dos animais. Inclusive, a história conta que ele falava, conseguia entender a linguagem dos animais. Então ele se separa, né, dessa sua congregação. Passam 2 anos, ele começa a se sentir muito doente, ele tem uma nova visão, ele escuta novamente a voz, e no momento em que ele escuta a voz, dizendo que ele precisa voltar, ele também vê as suas mãos e os seus pés com chagas como a do Cristo crucificado. Ele vê aquilo no seu corpo. E então ele retorna para sua casa e ali então ele ajuda também a formar a congregação do lado das mulheres franciscanas, sob o comando de Santa Clara. Então, ali ele começa a encontrar o caminho do seu desencarne. Antes de desencarnar, algumas horas antes, ele entoou um cântico de sua autoria chamado Cântico do Irmão Sol. Por isso que a partir daí ele ficou conhecido como o nosso Irmão Sol, e Clara, a Irmã Lua. Tanto que lá pelos 1970 e poucos, né, o filme do Franco Zeffirelli, O Irmão Sol, Irmã Lua, que fala e conta essa história de Francisco, bem real, bem próxima do que realmente aconteceu. No momento do seu desencarne, então ele lê esse cântico, que é para nosso Senhor Jesus, né? É um cântico que ele então fala também para o Irmão Sol, para a natureza. Ele tece assim uma verdadeira poesia, né, para Deus, para nosso Senhor Jesus e para a sua obra divina. E aí ele, quando no desencarne, a espiritualidade nos conta que neste momento ele não teve, como todos nós espíritos encarnados no momento do nosso desencarne, aquele momento de perturbação. Ele, inclusive, ajuda a desligar os liames do corpo físico para o corpo espiritual, né? E ali mesmo ele agradece aquele corpo todo combalido, todo sofrido, todo cheio de feridas, pela oportunidade que lhe deu de realizar a sua missão terrena. Toda a vida de Francisco nos mostra que sempre é possível mudar, se transformar, se superar e poder ser, né, verdadeiramente aqueles que realizamos na terra a vontade de nosso Senhor Jesus. Tenho aqui uns exemplos de frases ditas por São Francisco de Assis, escritas por ele também nos seus escritos, nos seus livros. Isso nos dá uma amostra muito importante para nós que estudamos a doutrina espírita, procuramos ser bons espíritas, procuramos ser bons cristãos, procuramos ser boas pessoas, nos esforçamos para isso, porque isso vem de um pensamento de conexão da criatura com o Criador. E Francisco realizou isso de uma maneira exemplar para todos nós. Ele teve esse tipo de pensamento de conexão íntima com
Deus, com nosso Senhor Jesus. Porque assim como Jesus, quando esteve aqui, nos ensinou uma lição muito sublime, que talvez a gente não perceba, porque por tanto tempo afastaram Deus de dentro do nosso coração, como se Ele estivesse fora, como se Ele estivesse externo a nós. Mas Jesus veio para nos dizer: eu e o Pai somos um. Isso é o pensamento da criatura ligado, conectado a 100% ao pensamento do Criador. E Francisco de Assis, por suas palavras, ele nos diz isso. Olha só, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então, o pensamento de Francisco nos dizendo que sim, que como Jesus nos disse, vós sois deuses, tudo que eu faço vocês também poderão fazer, ele repete aqui de uma maneira em que a gente consegue entender. E claro que não vai ser de um dia para o outro, a gente vai fazendo a nossa obra para ir cada vez mais nos aproximando desse ideal. Aí ele diz assim: o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder. Somos deuses, mas não vamos impor nada. Tudo é uma construção, cada qual no seu tempo. Embriaguez sem vinho, ou seja, é a sensação de completude, a sensação de união com o Criador, que nos desliga de todo o resto material. E o terceiro, vida sem morte. Aí ele diz também: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Não é fácil mudar. Não é fácil se empenhar em mudanças. Os outros nem vamos falar, mas na mudança de nós mesmos não é fácil. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Isso significa o quê? Aceitar os desígnios de Deus. A vida se realizando como ela deve se realizar. Para o nosso melhor, para o nosso bem, para darmos o nosso testemunho com alegria, com fé e coragem, sempre. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra, o que pode ser mudado e aquilo que não pode ser mudado. Por quê? Porque a lei de Deus é uma só. A lei de Deus não muda. A lei de Deus, ela é e pronto. Aí ele diz assim: apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. O que cada um de nós, com uma restinha de luz, nós podemos fazer para ajudar os nossos irmãos. Muito, muito mesmo. Aí ele diz assim: ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Quando ensinamos, estamos aprendendo. Quando estamos aprendendo, passamos a ensinar. Mas como? Um exemplo, dando exemplo sempre. Sempre é o exemplo. Não é pela palavra, não é pela imposição, muito menos, né? Mas vai ser sempre pelo exemplo. Exemplificamos, é como Jesus. Porque Jesus, nosso Senhor Jesus,
Ele veio e dividiu o tempo antes dele e depois dele. Porque ele não só falava de amor, ele vivia o amor, ele exemplificava o amor. E aí tem aquela famosa prece, oração, que todos nós conhecemos como a oração de São Francisco, ou prece da paz. Por quê? Na verdade, não existem dados históricos que comprovem que quem escreveu esta frase, essa oração, foi Francisco de Assis, lá no século XII. Ninguém pode dizer isso com certeza. Essa oração foi primeiramente ouvida e, vamos dizer assim, conhecida na Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela é conhecida como oração da paz, porque quando ela veio, parece que a partir daí começaram a mudar o entendimento, né? Então, ela diz o seguinte: mas por que ela é dita a oração de São Francisco? Porque ela tem tudo a ver com o exemplo de Francisco. Tudo a ver. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aí eu queria que vocês fizessem o seguinte: quando eu colocar a palavra, colocar para cá, todas as palavras que eu colocar para cá, nós vamos deixar juntas aqui, tá? E as que eu colocar para cá, fica juntas aqui. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aí, nós vamos começar. Ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas. Ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas. Acaba sendo um círculo vicioso que, quando abrigamos esse tipo de sentimento no coração, nós estamos criando os vícios para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. Aí aqui nós temos o amor, o perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria, luz. Amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria, luz. Aí aquele círculo vicioso nós transformamos num círculo de virtudes que nos aproximam a Deus, que é o pensamento em que a criatura se conecta sempre com o Criador. E aí nós vamos ser, sim, instrumentos de paz, instrumentos de nosso Senhor Jesus para construir a paz no mundo. Amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria, luz. Viveremos sempre nesse círculo virtuoso, nesse círculo das virtudes. E seremos sempre, então, agradáveis a Deus e estaremos construindo o nosso futuro de luz, como seres de luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Essa é a condição do aprendiz para que ele se torne, para que ele consiga transcender a sua condição humana. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vejam bem. Dando, perdoando, morrendo. Tudo no tempo gerúndio da nossa querida língua portuguesa. Sempre. Não é ontem nem amanhã.
é sempre, é contínuo na nossa vida. A doação, o perdão e a sensação do nosso círculo virtuoso que faz morrer dentro de nós aqueles nossos vícios emocionais, ela tem que ser sempre. Essa é uma construção, é uma escolha de trabalho constante para a nossa transformação. Então, vamos concluindo. Onde mais que Francisco de Assis nos ajuda com relação à doutrina espírita? No Livro dos Espíritos, nos seus me ajuda? Prolegômenos, isso. Foi escrito pelo apóstolo João Francisco de Assis. Certo? Então, ele está ali, junto com Kardec na codificação, junto com os espíritos superiores. Então, ele nos ajudou a construir toda a doutrina espírita lá no seu início. Bem lá no seu início. Através do grande exemplo do espírito superior e elevado que é, nos promovendo todo esse auxílio, todo esse amparo. Francisco de Assis, o nosso querido irmão Sol, é um exemplo para todos nós. Exemplo de transformação, exemplo de crescimento dentro da encarnação, em direção a Deus, em direção a Jesus e aos exemplos que devemos sempre buscar para as nossas vidas. Então, a mensagem de Francisco de Assis é a sua própria vida. Nós podemos procurar aí muitas coisas, mas na verdade nós, espíritas, estamos aqui, estudantes, ou vamos dizer assim, que gostamos, que nos entendemos, nos sentimos num caminho de paz dentro da doutrina espírita. O que precisamos é buscar seguir este exemplo de caridade, este exemplo de devotamento, esse exemplo de abnegação, de grande doação em benefício dos nossos irmãos. Porque sabemos que o caminho para Deus passa pelo próximo, sempre. Então, fazer a prece de encerramento, que sempre é uma prece de gratidão. Gratidão imensa por toda a bênção que recebemos, a bênção deste encontro tão especial, sentindo a energia deste Espírito luminado junto de nós, que possamos então receber todo este amor, todo este carinho, com o coração aberto, com a firme proposta de seguir esses exemplos luminosos. Agradecer também à equipe espiritual, esta egrégora espiritual, bondosa e acolhedora da Casa do Evangelho, que a todos nós recebeu neste dia, com luz, com paz, com harmonia, equilíbrio e também com as bênçãos de saúde, provenientes dos inesgotáveis mananciais do nosso Pai Criador. Estejamos todos em paz, na doce paz de Francisco de Assis, de Jesus, nosso Mestre, que amorosamente nos concede a alegria de poder servi-lo nesta sua seara de amor. Graças a Deus e que assim seja. Onde
a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando